Está no ar o Domínio da Guerra, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Bom dia, General. Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindo. Para além de nos ouvir na rádio, também nos pode ver em direto através do Facebook, YouTube ou site do Observador. General, um dos países mais sancionados e isolados diplomaticamente do mundo torna-se, de repente, um parceiro aceitável para a Federação Russa e até um eventual fornecedor de armamento. Putin e Kim Jong-un vão mesmo encontrar-se? Há aqui um processo de normalização que é realmente muito estranho. Isto mostra também, certamente, as dificuldades por que passa a Federação Russa no que diz respeito à sua logística. Esta guerra era para durar 3 dias. Escusam de vir dizer agora que não era para durar 3 dias. Previsto, claro. Era para durar 3 dias. O ataque direto a Kiev e ao aeroporto de Rostomel só tinha essa intenção. Tornar a guerra muito curta. Simplesmente acho que já passaram os 3 dias e mais qualquer coisa. E a guerra continua. Ora, as guerras, ao fim de poucas semanas, passam daquilo que são os abastecimentos, a logística que está colocada nas unidades, para os depósitos. Quando o tempo perdura, os depósitos já não chegam. É preciso ir recuperar material que já estava considerado obsoleto. Quando este material não chega, é preciso ir buscá-lo à parte da industrialização. Quando a industrialização também não chega, começa a guerra pelos recursos. Portanto, a guerra vai conhecendo ao longo do tempo e à medida que perdura um conjunto de fases muito diverso. Nós estamos na fase em que a Federação Russa já se convenceu que esta guerra não vai terminar. Não terminou nos 3 dias, nem terminou nos 3 meses, e isto aponta mais para os 3 anos do que para outra coisa. E que estão com déficit de armamento, não é? E, portanto, a parte industrial, como nós, aliás, já vimos aqui no nosso programa anteriormente, com aquelas visitas de Shoigu à parte industrial, tem dificuldade em responder a este elevado consumo. Porque a guerra estende-se ao longo de uma frente muitíssimo grande, e as frentes muitíssimo grandes, quando estão ativas, consomem dezenas de milhares de granadas de artilharia, por exemplo. Ora, a Federação Russa, numa primeira fase, procurou, junto daquilo que eram os seus parceiros antigos, os seus companheiros geopolíticos do caminho da Guerra Fria, obter aí armamento. É muito conhecida a questão da tentativa junto da África do Sul de obter algum equipamento, sobretudo munições de granadas de artilharia. Mas não tem tido muito sucesso. Isto é, à medida que foi eliminando estes vários parceiros, a Coreia do Norte começou a aparecer como o refúgio natural para um eventual acordo de fornecimento de material e equipamento. Porquê? Porque é preciso preencher aqui uma espécie de uma janela de tempo que se abriu. Essa janela de tempo tem a ver com os elevados consumos, por um lado, neste momento, mas também com a dificuldade do ponto de vista industrial em responder a tempo a este aumento de necessidades. E, portanto, alguém tem que vir tapar este buraco que se abriu aqui. Tanto mais que não há nenhuma perspectiva de que a guerra venha a acabar nos próximos tempos. Portanto, a Coreia do Norte apareceu aqui como, digamos, o último refúgio onde é possível ainda encontrar um conjunto de reservas, sobretudo de munições, que podem ser úteis para a guerra na Ucrânia. Só que a Coreia do Norte está disponível para tudo desde que receba muita coisa em troca. E o que é que a Rússia tem para oferecer neste caso, não é? A Rússia continua a ter muita coisa para oferecer. Como a Coreia do Norte precisa basicamente de tudo, a Rússia vai tentar negociar, isto é, vai tentar que a Coreia do Norte receba aquilo que a Rússia eventualmente tenha mais, eventualmente alguns cereais, porque cereais também é uma questão que falta na Coreia, e que não avance para pedidos muito sofisticados. Quais são os pedidos sofisticados da Coreia do Norte? A Coreia do Norte precisa de tudo, mas também precisa de alimentar com grande fausto tecnológico o regime. O regime vive junto das suas populações daquilo que consegue exibir do ponto de vista dos seus equipamentos tecnologicamente avançados na área militar. Ainda esta semana apresentou um submarino nuclear tático. E, portanto, a Coreia do Norte
precisa certamente também de tecnologia para 3 programas que são programas importantes na Coreia. Um deles é a continuação do Programa de Desenvolvimento Nuclear. O segundo é o Programa dos Mísseis Balísticos Intercontinentais. E o terceiro é o Programa Espacial. A Coreia do Norte gostaria muito de contar no espaço com uma rede de satélites em proveito daquilo que são as suas operações de natureza militar. Ora, estes são, digamos, as 3 áreas que preocupam o Ocidente. Mais do que as granadas de artilharia que podem ir de um lado para o outro, de Pyongyang para Moscovo, o que preocupa o Ocidente é, sobretudo, o que é que pode ir de Moscovo para a Coreia do Norte. E, portanto, é um assunto sobre o qual nós não temos muita capacidade. E vamos ficar a saber? Eu não sei. Nós temos muita capacidade de impor ainda mais restrições. Isto é, a Coreia do Norte é o regime mais sancionado do mundo. É muito difícil que consigamos ainda encontrar aqui alguma área onde possamos exercer pressão sobre a Coreia do Norte. No entanto, essa pressão começou como? Começou agora com um conjunto de ameaças, um bocadinho veladas, a dizer este negócio não é para prosseguir. Atenção à Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte será alvo, certamente, de um conjunto de sanções e de pressões se prosseguir com este negócio de receber tecnologia para poder ajudar a Federação Russa naquilo que é a guerra na Ucrânia. Portanto, a pressão política internacional está colocada sobre a Coreia do Norte. Não sabemos se isso resulta ou não. A Coreia do Norte tem verdadeiramente pouco a perder. E o que tem pouco a perder será também compensado pela China e pela Federação Russa. Portanto, está aqui construído um cenário complexo e cujas consequências na guerra da Ucrânia não são evidentes. Não parece que esta ajuda da Coreia do Norte possa modificar o curso da guerra, mas pode, do outro lado, tornar este ator, que é um ator muito imprevisível, pouco controlável, dotá-lo ainda de tecnologias mais ameaçadoras, e é certamente sobre isso que a nossa atenção agora tem que incidir. Esta semana, e depois de um ataque de drones aos portos ucranianos do Danúbio, foram encontrados em território romeno fragmentos de um desses vetores. A NATO veio, entretanto, solidarizar-se com a Roménia, mas a questão general, Arno Moreira, é se isto é ou não um desenvolvimento perigoso. Fez bem a NATO em reagir prontamente a este incidente, isto é, não deixar esquecer o que aconteceu. Na verdade, quando o acordo dos cereais foi rompido pela Federação Russa a 17 de julho, o alvo da Federação Russa passaram a ser os portos. Os portos, quer do ponto de vista das infraestruturas portuárias, quer também do ponto de vista daquilo que são as capacidades de armazenamento nos silos dos cereais para exportação. E os 3 portos, os 3 grandes portos que estavam no acordo da região de Odessa, passaram a ser alvo de ataques praticamente diários. A Ucrânia adoptou uma estratégia que na altura parecia inteligente, que é: vamos deixar cair a exportação por estes 3 portos. Vamos utilizar os portos do Danúbio, porque os portos do Danúbio permitem também escoar os cereais por via marítima, mas têm 2 vantagens. Quais eram as vantagens dos portos do Danúbio? A primeira é que eles estavam muito perto das áreas das águas internacionais e, portanto, os navios com cereal, quando saíam através do delta do Danúbio, entravam rapidamente nas áreas territoriais dos outros países da NATO e, portanto, estavam seguros, a salvo. Essa era uma ideia interessante. Outra ideia também, do ponto de vista estratégico, também era interessante, era que estes portos estavam do outro lado do rio, o que significava que estavam muito perto da fronteira internacional entre a Ucrânia e a Roménia. E a Ucrânia pensou, e pensava bem, parecia-nos a todos nós, que esta proximidade entre os portos de Reni e Ismail, os principais portos ucranianos no Danúbio, e o território da Roménia, era suficiente para dissuadir a Federação Russa de atacar estes portos, porque qualquer erro de cálculo
ou qualquer mau funcionamento dos mísseis ou dos drones iria provocar certamente um incidente com a Roménia. Portanto, isto foi uma questão de tempo, isto é uma questão das probabilidades. A partir do momento em que aumenta o número de ataques e de vetores envolvidos, também aumenta a probabilidade disto vir a acontecer. E aconteceu. A Ucrânia procurou também explorar isto, dando grande realce a isto, porque para a Ucrânia é importante que estes portos mantenham a sua capacidade. E, portanto, procurou também explorar, do ponto de vista internacional, este, eu vou pôr entre aspas, ataque ao território da Roménia. Não é que quisesse que a NATO entrasse no conflito, mas era uma sinalização à Federação Russa de que estava a atacar muito perto da NATO e que isso iria trazer problemas à Federação. Entretanto, apesar deste incidente, os portos continuam a ser bombardeados. Bom, o que aconteceu na Polónia foi também... Lembramos que aqui há algum tempo houve um míssil que caiu em território polaco. A NATO veio... E não foi há muito tempo. E a NATO veio desvalorizar este incidente, porque considerou que isto não era um ataque, digamos, à NATO, e não era verdadeiramente, tinha sido o resultado provável de uma interseção falhada ou conseguida da artilharia antiaérea ucraniana que tinha provocado o desvio da trajetória. E neste caso também pode ter acontecido o mesmo. Portanto, a NATO não se vai deixar arrastar para um conflito por estes incidentes, enquanto não ficar claro que os vetores visam exatamente o território da NATO, isto é, não são bocados dos projéteis que acabam em território da NATO, que são os destroços que chegam, e não são os vetores em si próprios. Portanto, a NATO já estabeleceu aqui também uma espécie de uma linha vermelha. Enquanto entender que isto são apenas destroços, vai desvalorizar o caso. Se começar a entender que, na verdade, é o próprio território da NATO que está a ser visado por estes ataques, certamente irá mudar a sua postura. Depois de mais de um ano e meio de guerra, o ministro ucraniano da Defesa, Reznikov, foi esta semana substituído por Rustem Umerov. General, na sua opinião, quais são as principais razões que levaram a esta demissão durante esta fase crucial da contraofensiva? Durante esta fase não estaríamos à espera, certamente, da mudança do ministro da Defesa. Mas passaram, entretanto, ele esteve cerca de 22 meses no cargo, Oleksiy Reznikov, e ele era uma figura simpática, ganhou a confiança dos seus parceiros ocidentais. Parece-me que, do ponto de vista que Zelensky não terá, em relação a Reznikov, não terá nada a apontar do ponto de vista da gestão internacional do conflito. Isto é, Reznikov foi um homem atento e conseguiu providenciar que os aliados fornecessem um conjunto muito variado de equipamentos, imensos equipamentos. Aliás, está publicada uma lista de todos os equipamentos que chegaram à Ucrânia no tempo de Reznikov e é verdadeiramente impressionante toda essa lista. No entanto, para ser ministro não basta ter apoio internacional. Para ser ministro é preciso cuidar dos ministérios, e foi isso que Reznikov não fez. É que ou não teve tempo... Faz uma guerra em curso. É uma guerra em curso, ou descuidou-se naquilo que é a gestão do ministério. Ora, a gestão do ministério tem implicações políticas internas, mais do que implicações políticas externas. E houve duas áreas que passaram muito ao lado da ação de Reznikov. Foi a área das compras e a área do recrutamento. E nestas duas áreas acabou por verificar-se que os preços que o Ministério da Defesa estava a pagar por aquilo que necessitava, coisas desde fardamento até alimentação, etc., estavam muito inflacionadas em relação àquilo que eram os preços de mercado. Isto é, alguém estava a ganhar dinheiro com estas compras. No interior, uma responsabilidade que era do Ministério. Ora, ele tem a tutela do Ministério. Portanto, ele é responsável por aquilo que o Ministério faz, não apenas por obter equipamentos militares para a Ucrânia. Outro, talvez do ponto de vista moral mais complexo, tinha a ver com os centros de recrutamento. As pessoas que tinham dinheiro estavam a conseguir evitar serem recrutadas.
através dos exames médicos, enfim, encontrava sempre um defeito, um problema de natureza física que impedia as pessoas de serem recrutadas. E, portanto, havia aqui também dinheiro e ele teve que substituir todas as chefias dos centros de recrutamento por pressão de Zelensky. E, portanto, este já era um problema de natureza moral. Coisas, portanto, Reznikov, não sendo culpado, nem lhe tendo sido atribuídas culpas, nem na parte da corrupção, nem nesta parte do recrutamento, ele era o responsável pela tutela política do Ministério. E, portanto, todas as ações que foram desenvolvidas pelo Ministério e que saíram fora daquilo que era o procedimento normal, acabaram, certamente, por afetar também a confiança sobre Reznikov. Ainda mais quando aconteciam duas coisas importantes. A primeira coisa que acontecia tinha a ver com o processo de adesão à União Europeia, em que os critérios daquilo que é o combate à corrupção são extraordinariamente apertados. E, por outro lado, nos Estados Unidos, agora que estamos em pré-eleições, começa muito a falar-se, mas que grau de controle é que nós temos sobre o dinheiro que é dado à Ucrânia. E, portanto, a manutenção de Reznikov parecia um bocadinho desafiar estas duas lógicas da integração europeia e do apoio norte-americano. E daí a decisão de Zelensky. Reznikov tinha verdadeiramente que sair. Há 2 semanas demos conta aqui no nosso programa da tentativa das autoridades russas em recrutar diretamente nas fábricas. O esforço de recrutamento continua, mas agora junto de cidadãos estrangeiros. General, o que é que se passa com o sistema de recrutamento militar russo? Esta semana encontramos várias notícias, todas relacionadas com o mesmo tema. Cuba desmontou uma rede, prendeu inclusivamente algumas pessoas que recrutavam ilegalmente cidadãos cubanos, quer eles estivessem na Rússia, quer estivessem mesmo na ilha, em Cuba, para irem combater ao lado da Federação Russa, na Ucrânia. Em troca de quê? Bom, em troca de salários, certamente, mas também em troca da possibilidade de obterem a cidadania russa. Por outro lado, apareceram também na imprensa, quer na Arménia, quer no Cazaquistão, anúncios a pedirem cidadãos para se oferecerem para combater na Ucrânia. E depois temos tido várias imagens em vários sítios de rusgas feitas pelas entidades policiais da Federação Russa, sobretudo em mercados onde procuram encontrar imigrantes ilegais. Estes imigrantes ilegais vêm sobretudo daquelas fronteiras muito porosas da Ásia Central e o que é que eles estão a fazer? São apanhados em território russo, são conduzidos aos centros de alistamento. Portanto, o que se dá aqui a passar... Em vez de serem postos fora do país. Exatamente. É-lhes dada uma oportunidade de regularizarem a sua situação, indo combater pela Federação Russa. É preciso ver aqui o seguinte. Putin tem eleições agora. E se bem que as eleições já tenham ganho, como disse Peskov, Peskov já tinha dito que era 90%. Há uma coisa são fraudes pequeninas, outra coisa são fraudes imensas. Ora bem, a Federação Russa é uma entidade multiétnica, são muitas nações, são 193 grupos étnicos. Os russos são a maioria, mas ainda assim são 80%, não são 90% nem 95%, são 80%. E os russos têm vindo a diminuir drasticamente. Nos últimos 12 anos, os 105 milhões de russos que existem hoje em dia eram mais de 110 milhões. Isto é, em 12 anos houve uma perda de 5 milhões de russos étnicos. E, portanto, o grande esforço de Putin é que estes russos não vão combater. Há uma estatística que foi feita por a Fundação da Libertação da Buriátia. A Buriátia é uma república da Federação Russa, que mostra o seguinte, isto é escandaloso. Naquilo que diz respeito, por cada 100 mil habitantes, a possibilidade de haver uma pessoa morta que seja de Moscovo é 1 em 100 mil. Mas se for na República da Buriátia é quase 55,9.
Isto é, há 60, para a mesma quantidade de população, há 60 vezes mais probabilidade de um cidadão da Buriátia ser morto na guerra da Ucrânia do que um cidadão de Moscovo. Isto dá que pensar e, portanto, isto alimenta realmente esta tese de que a Rússia quer conservar este território, mas não está disposta a que os seus filhos morram por ele. General, esta semana tivemos em Sochi um encontro há muito anunciado entre os presidentes Putin e Erdogan. Alimentou-se a esperança de que desta reunião pudessem sair novidades relativamente ao acordo de cereais, mas a Rússia manteve as posições anteriores. Este tema foi só uma cortina de fumo para esconder outras negociações. Foi. Puseram-nos a falar durante muito tempo, até a dar-nos esperança de que a Rússia pudesse regressar ao acordo, mas aquela reunião não serviu nada para isto, não tinha nada a ver com isto. Esta reunião tinha a ver com uma coisa e viemos-lo a saber 3 dias depois. Tinha a ver com um acordo financiado pelo Qatar para o fornecimento de 1 milhão de toneladas de cereais da Federação Russa à Turquia para depois ser reexportado para outros países num esquema financiado pelo Qatar. E, portanto, esta coisa de nos convencer de que Erdogan foi procurar trazer a Federação Russa outra vez para o acordo dos cereais. Foi para o acordo deles. Sim, foi uma enorme cortina de fumo. O que estavam aqui exclusivamente em causa eram os interesses da Turquia e da Federação Russa. E nesta edição colocamos o nosso ponto de mira não sobre armas, já se está a rir, sofisticadas, mas sobre pneus de automóvel que são colocados sobre as asas de bombardeiros estratégicos. Eu só estou a imaginar pneus em cima de asas. General, conta tudo, o que é que estamos a falar? Isto resulta de uma fotografia que apareceu por volta do dia 1 de setembro, tirada por uma empresa de satélites privada, Maxar, que fotografou a base aérea estratégica de Engels. E apareciam uns círculos pretos sobre as asas dos aviões. Isto era estranhíssimo, porque aqueles aviões estratégicos, aqueles que era o Tu-95, nunca tiveram aquelas marcas por cima. Então, aumentando a resolução das fotografias, foi possível descobrir que eram pneus pneumáticos dos automóveis colocados por cima das asas de aviões estratégicos. Olha, isto é uma coisa absolutamente extraordinária, estar a pôr pneus sobre as asas dos aviões estratégicos. Mas isto tem a ver com aquilo que foram os ataques dos drones ucranianos recentemente às bases aéreas e aos bombardeiros estratégicos. Bom, qual é a intenção disto? Há três possibilidades aqui. Agora os ucranianos vão testar se isto resulta ou não. Primeira, estão convencidos que os russos estão convencidos que do ponto de vista térmico, a imagem térmica das aeronaves fica disfarçada com aqueles pneus de automóvel por cima. Isto é, que os pneus e a pista de aviação aquecem e arrefecem ao mesmo tempo e, portanto, os contornos do avião ficam menos visíveis nas imagens térmicas dos drones pelo facto de estarem cobertos de aviões. Isto é uma primeira teoria. A segunda teoria, que na altura do impacto dos drones sobre os pneus, os drones seriam, em vez de baterem diretamente naquilo que era a fuselagem do avião, deslizem para o lado de fora e, portanto, é a segunda teoria. Depois há uma terceira teoria que é exatamente o contrário disto, que é os aviões que têm isto são os aviões que já não funcionam. Isto é, são alvos fictícios e que os pneus se destinam... Os identificam ainda mais e que as imagens de radar ficam amplificadas por estes pneus e, portanto, tornam-nos alvos mais apetecíveis do que os verdadeiros aviões. Mas é muito interessante, Sempre a última é contrária às outras. É muito interessante verificar como as tecnologias muito antigas continuam a ajudar as tecnologias modernas a sobreviver no campo de batalha. General Arnaud Moreira, muito obrigada por mais um Domínio da Guerra. Até sexta, bom fim de semana para todos. Muito obrigado.